Eu nem vou falar nada, porque eu faço uma apresentação, eu estou tentando conversar com a Daniela Schindler, escritora, para a gente poder falar sobre o livro Um Porto para o Mar, mas tem alguma coisa acontecendo com essa rede social hoje, em especial, que não está deixando. Porque eu fiz semana passada, deu tudo certo, retrasada, quer dizer, na retrasada, eu não sei o que está acontecendo mesmo. Então, eu vou colocar a Dani aqui, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Mandei o convite, Dani. Vê se aparece para você aí. Não aparece, né? Que ela não entrou. Então, manda você, Dani, o convite agora para mim. Tudo certinho, pauta pronta, conversamos. Quero muito falar sobre o livro. Me manda você o convite, Dani, por favor. Então, pois é algum problema então, porque eu mandei o convite, ele mostra aqui. Agora você me manda o convite que quer participar. Isso. Vamos ver agora se vai. Mandei. Não foi? Ai, Olha, eu tô suando, Dani. tudo bem. Eu tô suando porque a gente não, eu não sei explicar o que está acontecendo. Porque eu fiz uma semana retrasada, deu tudo certo, mas não sei. Que bom que a gente conseguiu. Agora, o que foi que a gente fez aqui que deu certo? Acho que foi a nossa vontade de estar junto aqui no livro. Só pode, porque olha, eu tô suando, eu tô suando. Boa noite, bora Vamos lá. conversar. Eu tinha feito uma apresentação. Estou te ouvindo bem. Tudo bem. Boa pergunta. Todo mundo que está aqui com a gente está ouvindo bem. A imagem está boa para todo mundo. Por favor, falem, nos avisem, porque quem está aqui com a gente desde 8 horas sabe o sacrifício que a gente está fazendo para entrar aqui com essa rede social. Dani, nós conversamos um pouquinho antes. Primeiro, te agradecer por você ter aceitado estar aqui comigo. Não sabia que ia acontecer aí esses pormenores, você ficou aqui comigo, então muitíssimo obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente conhecer, falasse um pouquinho também da Sapoti, dos projetos. Eu estou encantado, falei isso para você, eu fui visitar, fazer uma pesquisa para o nosso bate-papo. Então, essa educação, eu adorei isso, educação não formal, aproximar, ter, se aproximar do leitor, que ele tenha de forma acessível a leitura. E eu acho que isso, e as formas que você tem, essas ações educativas que vai aproximando ao longo do seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Tá bom. Primeira coisa aqui que a gente chama de educação não formal, né? É uma educação que está em qualquer lugar. Porque a educação formal normalmente é na escola, né? Então a gente pode trocar conteúdo, a gente pode produzir conteúdo, pode produzir acolhimento em qualquer lugar. Por exemplo, a Saputi tem uma ação em unidades prisionais femininas, onde a gente tem salas de leitura, a gente conta histórias. Então, a gente pode contar histórias. Já contei histórias na Barca, já contei histórias na Central do Brasil, já contei muito tempo histórias no Vidigal, então é em qualquer lugar mesmo. E o nosso propósito é que o que a gente produz, que são livros, séries animadas, espetáculos de teatro, projetos educativos em museus, que esses produtos culturais, como se chama produto cultural, né, que eles possam chegar ao maior número possível de pessoas, com entrada franca ou distribuição gratuita. E a gente faz isso através das leis de incentivo. Então, esse livro que a gente vai conversar hoje, Um Porto por Mar, ele chega nas escolas da rede pública, com distribuição gratuita. E também a Saputi tem uma série de plataformas que a gente utiliza. Uma delas se chama ISU, que é uma plataforma que a gente consegue colocar peças gráficas, né, como livros, e tudo fica no ISU gratuito. Foi lá que eu achei o Mundo Zira, não foi isso?
Acho que sim, porque tem o caderno que a gente fez agora da exposição da Amazônia, por exemplo, que é um caderno super legal, porque ela é feita a partir da memória oral das lideranças indígenas. Então, é um caderno que tem um conteúdo, eu fiz junto com a Helena, a Helena Young, que é um caderno, uma revista, né? Que conta sobre vários povos indígenas, coisas que a gente não vai encontrar em publicações, em outras publicações, nem na internet. Então, aí eu falei uma coisa que a gente estava conversando, que falei da Helena, esse livro que a gente está conversando hoje foi feito comigo, com a Mariana Ricoli, com a Flávia Rocha, e com o Gil e com o Camilo, que é essa vontade de trabalhar também em conjunto. Eu produzo melhor e eu me sinto melhor como eu estou acompanhada. E, Acho que eu não gosto de estar sozinha. e foi assim, então, que nasceu a Sapoti. Sim, a Saputi nasce com esse objetivo de democratizar o acesso da cultura. A minha história de vida lá no começo, eu escrevia para um programa que era Disque História Infantil, sabe? Quando tinha Disque Hora Certa, quando as pessoas tinham que acertar o relógio pelo telefone, né? Nessa época. Então, eu escrevia histórias que a Rádio Globo gravava e ficavam dentro de um número de telefone. Mas desde esse começo dessas histórias e depois, quando eu comecei a trabalhar com meninos de rua e com a comunidade do Vidigal, a ideia é chegar no máximo de lugares e tá bolando coisas. Você falou do Vidigal, você mora aqui no Rio de Janeiro? Moro no Rio. Com esse sotaque todo, Sempre morou aqui no Rio? sempre morei no Rio. Eu perguntei isso porque você tem o seu trabalho aí dentro dessas suas ações e você conversando com você, você falou que ele foi para BH, foi para o Distrito Federal, São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho também desses lugares que você chegou, Tá bom. dos seus projetos. Tá bom. Eu trabalhei e ainda trabalho no Rio, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Isso começou com um projeto educativo que a Sapoti coordena do Centro Cultural do Banco do Brasil. Em 2006, a Sapoti começou a coordenar o programa educativo do CCBB Rio, depois veio do CCBB de São Paulo, depois, quando inaugurou de BH, também de Belo Horizonte, e mais tarde a gente unificou primeira empresa que unificou o educativo do CCBB das 4 capitais, e isso foi assim até 2018. Depois entrou uma outra empresa e a gente voltou a trabalhar em 2021. Hoje a gente ainda está em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. E então nessas praças são equipes muito grandes de várias áreas de artes visuais, de artes cênicas, de música, que oferecem diariamente atividades gratuitas para famílias, para público escolar, para público adulto, atividades preocupadas com acessibilidade. Então sempre tem intérpretes, tem muito intérprete de Libras, tem audiodescrição. Então são nesses projetos que eu viajei pelo Brasil e depois eu segui. Eu fiz recentemente o projeto educativo do Museu da Bolsa de Valores de São Paulo, o projeto educativo do Museu Judaico de São Paulo. Mais para trás, a Flávia Rocha, que trabalhou comigo. Desculpa. Eu queria que você falasse desse projeto do Museu Judaico. O Museu Judaico, o que a gente fez, que a Sapoti fez, foi elaborar um projeto educativo. Esse projeto educativo, que é a nossa cara, que tem o nosso perfil, é um educativo com muitas atividades. Existem alguns museus que fazem educativos que tem assim, tipo a visita mediada e o ateliê, por exemplo, tem 2 atividades. A Sapoti tem como histórico, como vontade de fazer um educativo que tem muitas atividades e que essas atividades são orgânicas no sentido que a cada temporada, a cada tempo a gente cria novas atividades, a gente muda as que existem, mas a contação de histórias, as atividades de patrimônio, a ateliê e as visitas mediadas são carros-chefes. Atualmente, por exemplo, a gente está fazendo uma atividade que é nova, a gente começou há uns 3, 4 meses, que chama Ateliê Aberto Convida,
que é quando a equipe do educativo do CCBB do Rio convida artistas para a gente estar fazendo uma atividade também. Estávamos fazendo junto essa atividade. E aí o próximo, a gente já recebeu a Anabela Geiger, já recebemos o Mulambo, e o próximo ateliê aberto é com o Renato Bezerra, que é esse mês. Eu vou ter que abrir aqui a porta que tem um cachorro, que não era para estar por aqui, mas eu vou abrir antes que ele faça mais escândalo. Só um instantinho. Só um minuto. Pronto. Está por aqui embaixo. Você falou também, quer dizer, você falou e eu adorei que eu esqueci visita teatralizada. Eu vi o vídeo, fiquei encantado. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Que aproxima a criança, mas também vai no pai, vai na mãe, vai na família, né? Pega todo mundo. Isso também é legal. Tá. Eu digo que a minha aproximação com o patrimônio, com a história que a gente costuma chamar de história com H maiúsculo, né? Ela começou com um amor, uma curiosidade pelos prédios. Então, eu comecei contando a história dos prédios e a história das pessoas que passavam por dentro do prédio, mas o prédio era o início de tudo. Essa minha linha de pesquisa teve início na Academia Brasileira de Letras, no centenário da ABL, quando a Nélia Pinhon era a primeira presidente mulher da casa, e ela me convidou para fazer um projeto. E para mim era assim, um presente, assim, eu achava que eu não era ninguém para ela estar me convidando, sabe, para estar dentro da academia. Foi bem bonito e bem generoso da parte dela. E aí era assim, ó, eu quero abrir a academia para todo mundo, eu quero que você faça um projeto de visitação para a academia. E eu tinha visto que é a minha grande homenagem o tiro que mudou a história do Aderbal, que era uma peça que se passava dentro do Museu da República, e falei, eu queria fazer uma coisa parecida. Então eu juntei a figura do ator, a figura do cantor, a figura na época a gente chamava de guia, hoje eu chamaria de mediador, e do contador de histórias. Então a gente fez um projeto na Academia Brasileira de Letras que ficou 15 anos em cartaz. Dava tão certo que ia sendo renovado, que era essa visita pelos espaços da academia e também contando as histórias dos acadêmicos. Depois, esse projeto de teatralizada, eu fiz ele para os 100 anos do 100 anos do prédio que abriga o CCBB do Rio, para o prédio que abriga o CCBB de São Paulo, que foi uma agência onde tinha os barões do café, e tem essa história do centro de São Paulo, que é bem diferente do Rio, que o Rio é uma cidade colonial, e São Paulo já tem já é uma cidade que nasce de uma outra forma, né? Então, eu contei a história dos prédios. E em um determinado momento da minha vida, as pessoas saíram dos prédios e meio vieram para frente deles, sabe? E se tornaram mais importantes. Foi quando eu comecei a escrever livros de memória oral das pessoas. E eu fiz isso primeiro no norte do Mato Grosso, numa cidade que chama Sinop, e nos arredores. Mas eu estou te chamando de Dani, eu já estou indo. Claro, eu só gosto que ela chama de Dani. Mas como é que você teve essa ideia de ir lá, de buscar essas histórias? Das pessoas? Isso. Ó, para falar a verdade, foi assim, eu tinha escrito tudo, às vezes as coisas acontecem meio ao acaso. Então eu tinha escrito um projeto que era um projeto de resgatar as histórias de folclore da região. Como, eu não sei se as pessoas sabem que os irmãos Grimm fizeram isso, né? Eles eram linguistas, eles foram visitando a região que hoje é a Alemanha, tentando achar o que as pessoas, se as pessoas contassem as mesmas histórias, elas faziam parte do mesmo povo. Então eu fui procurar essas histórias nessa região do norte, que é uma região nova, no norte do Mato Grosso. E eu cheguei lá e... Pausa. Não esquece que a gente vai retomar isso aí, porque se eu vou esquecer, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você fala de resgate, você acha, você sente, como é que isso está
hoje, atualmente, não sei se a gente pode falar do nível Brasil, mas a gente pode falar do Rio, dos lugares que você está indo, que você foi. Esse conceito, ele está sendo melhor valorizado? O conceito das histórias Resgatar, como populares. você falou do folclore, você acha que isso está sendo melhor Eu acho valorizado? que sim, porque agora tem, com essa ideia hoje que a gente tem uma pluralidade de histórias, está se resgatando as histórias dos quilombolas, dos povos originários, está se valorizando, né? Não tem, o que eu acho mais importante é que não tem uma história mais importante do que a outra. Quando eu parto para procurar a história das pessoas, no entendimento muito parecido, por exemplo, com o Museu da Pessoa, que eu adoro, que é um museu que nasce na internet, né? É muito legal essa história, que para você contar um período do mundo, um período do Rio de Janeiro, um período do Brasil, um período antigamente a gente achava que essa história se contava a partir, entre muitas aspas, dos grandes nomes, que eram muitas vezes os grandes assassinos também, mas dos colonizadores, aí vamos também para os artistas, os grandes, e muitos dos grandes nomes eram grandes nomes de homens. Atualmente, a gente entende que para se contar a história do Egito, você tem que saber a história do faraó, tanto como você tem que saber a história das pessoas que construíram as pirâmides. Então, o que faz um momento histórico é toda essa malha, não tem mais importante. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo faz parte da história, e a gente só vai conhecer uma época, um período, se a gente conhecer essa pluralidade de vozes. Não existe uma única voz. Existem sempre muitas histórias e muitos ângulos. Então, eu acho que esse é um pensamento dos dias de hoje, é um pensamento muito mais democrático, então muitas vozes estão aparecendo, que estavam sendo silenciadas antes. E isso está indo para as escolas? Acho que sim. Acho que a gente vê muito as mulheres falando, as pessoas negras falando. Eu vi muito agora no CCBB os indígenas falando. Então, todo mundo quer contar agora. E também estamos num momento do mundo que é mais fácil acesso, né? Hoje não é mais o jornal que manda ou a televisão que manda com uma curadoria. Você vai Não. para a internet e estoura na internet, né? Então tem muito mais possibilidades da voz ser ouvida, das vozes serem ouvidas. Na minha época, né? Olha, na minha época, olha bem, eu tinha que ir para a biblioteca da escola, né, para poder pegar o livro, e nem sempre o livro que você vê, você pega um porto para o mar, você vai ler, você diz, assim, opa, peraí, né? Tem esse conflito, mas vamos lá para Sinop agora. Tá bom. Eu interrompi você, vamos lá. Então, voltando para Sinop, eu ia contar a história, assim, folclore. Eu cheguei lá e comecei a perguntar para eles, e até folclore não é uma palavra que se usa mais, né? Mas isso é um projeto mais antigo. Era isso que estava escrito no projeto. E quando eu cheguei lá, as pessoas não tinham, porque são cidades que têm uma figura que não é muito comum para a gente aqui no Rio de Janeiro, que é o pioneiro, que são pessoas que saíram de outras regiões do Brasil. No caso do Mato Grosso, a gente imagina que você vai chegar lá nessas regiões e vão ter uma quantidade grande de indígenas. Não, eles já não estão mais lá, infelizmente. E são pessoas que, muitas que vieram do Sul, por exemplo, e vieram em condições como os nordestinos, em um determinado momento, vieram para o Sudeste, né? Então, são pessoas que chegaram e tiveram que trabalhar muito e isso não era o foco deles. Então, quando eu perguntava, procurava na universidade, tudo, eu não encontrava. Aí eu falei, não temos isso, vamos fazer e vamos procurar as histórias das pessoas. Então eu comecei a entrevistar todo mundo. E eu me lembro que assim, eu não sou jornalista, minha primeira entrevista eu fui para a rodoviária, falei, rodoviária é um bom lugar, cidade pequena, vamos para a rodoviária. Fui para a rodoviária e perguntei, quem conta história? Aí o taxista falou, tem aquele taxista ali que é bom. Eu falei, legal. Aí eu peguei meu caderninho, minha caneta e falei, então você pode me contar uma história? Aí ele falou assim, você vai escrever? Você vai escrever, eu não vou sair daqui nunca, eu tenho que rodar, não adianta. Pegou meu celular e falou assim, grava aqui, ó. Aí
me mostrou como fazia, eu falei, tá bom, entendi. Aí eu comecei a gravar as histórias e aí fui para os taxistas, fui no cemitério, eu peguei um coveiro, falei com a secretária de educação, falei com uma cooperativa de pesca com os pescadores, e aí eu fui ouvindo essas muitas histórias. Dessas histórias eu selecionei as que rendiam um conto, que eu podia trabalhar para tornar de conto, dividir em capítulos, que é tipo as histórias de onças, histórias de pescadores, histórias das gentes. E então a gente publicou esse primeiro livro lá no Mato Grosso, que foi distribuído gratuitamente e que está disponível nessa plataforma que as pessoas forem descendo assim vão encontrar disponível. E aí, nisso apareceu uma oportunidade de a gente, no final do livro, botar a foto de cada um que falou, que conta a história e uma mini bio. E eu repeti recentemente essa experiência em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Aí eu acho que eu já estava mais forte, já tinha mais domínio da técnica. E aí a gente fiz um segundo livro lá em Canaã dos Carajás. E uma das partes que mais me emociona nesse livro é a história das pessoas no final. Embora já seja tudo contado, assim, os contos muitas vezes são a própria história de vida. Então tem uma que está contando justamente o trajeto dela, porque ela vai conseguir ter uma terra, né? Então que bota tudo no ônibus e perde a galinha no meio do caminho. Então são essas histórias rurais que são uma delícia. E aí eu acho que foi nesse momento que as pessoas ficaram mais importantes do que as casas, do que as construções. E junto com isso eu fiz um outro livro que é da memória da imigração judaica para o Rio de Janeiro. E aí tem um escritor que fala que você só sabe, quando você acaba de escrever um livro, você sabe escrever aquele livro, você não sabe escrever outro. Mas eu sou tonta, eu sempre acho que já fiz um, vou fazer outro igual. E sempre quebra a cara, assim, porque realmente não é só pegar uma experiência que deu certo em Canaã e trazer para o Rio de Janeiro. Porque quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e fui entrevistar as pessoas, como não era um universo rural, era um universo da cidade grande, eu virava para as pessoas e falava, você tem uma história para contar? E as pessoas diziam, tá, que história? E eu mesmo não sabia perguntar o quê. Porque é muito fácil contar a história do jacaré, assim, para mim, né, num universo que eu já conheci. Mas é que eu não sabia dizer o que eu queria. E aí eu me lembro que eu entrevistei a Leona que é da Brasil Foundation, que é uma mulher incrível, e ela contou uma história linda, mas que se passava no Timor-Leste. Eu falei, eu acho que não é isso. E aí, devagarzinho, eu fui entendendo que eu queria histórias que tinham alguma coisa de judaísmo, tinham a ver com a vinda para o Rio de Janeiro. E aí surgiu esse outro livro, que tem, por exemplo, a Nora Ronay, que é a mãe da Cora. Ela está no livro. Também, tanto histórias de pessoas famosas e não famosas. Tem a Nora, tem a história da família que fez a Blue Man, que começou lá em Belém, no Pará. Então, tem uma história de uma família que ele, no caso, era primo do pianista do filme, e que é uma família de músicos que vem para cá e que tocam a música típica da Polônia, que chama música klezmer, no Carnaval Carioca. Então, tem muitas histórias, e aí também são as histórias de vida. Pois é, essas histórias de vida. O que te move, né? Você sai de um livro, você falou, daqui a pouco você vai para o que está te movendo aí? É essa curiosidade dessas histórias que você vai encontrando no caminho e vai te motivando? Eu acho que eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Acima de tudo, eu acho que eu sou uma boa ouvinte. Porque tem pessoas que gostam muito de falar. Por exemplo, eu raramente bebo, assim, então eu vou em festas, as pessoas falam. Eu nunca disputo espaço para falar. Porque eu consigo ter um enorme prazer em ouvir as pessoas. Então, às vezes, eu paro e fico olhando alguém, ou eu fico escutando. Então, eu gosto de ouvir histórias e eu entendo que todo mundo tem histórias boas para contar. Tem algumas pessoas que são um achado, porque qualquer coisa que elas contam é gostoso. Eu conheci uma pessoa que falava assim, ela contava do trem do Japeri, eu falava, meu Deus, que delícia, conta mais. Qualquer viagem do trem do Japeri, qualquer coisa, tudo era super divertido. Então eu acho que é isso, eu gosto de ouvir e eu tenho prazer do processo de fazer as coisas. Eu me divido muito, que esse é um problema também, eu não foco numa coisa.
mas eu acho que eu gosto muito das histórias e isso volta para a história da cidade do Rio, porque eu também gosto muito da nossa história. E eu acho que, assim como a gente não pode esquecer a história de quem veio antes, isso da nossa família, também a gente sofre com o apagamento da história da cidade. Então, nesse fazer desse livro do Porto para o Mar, é uma coisa que eu nunca vou me acostumar. Para mim é sofrido que toda vez que eu passo por isso é a construção da Presidente Vargas. Porque é o grande absurdo do absurdo. Quando você fala assim, aconteceu há 500 anos atrás, a gente não sabia que o patrimônio era importante. A Presidente Vargas foi outro dia. E as pessoas já assim, derrubaram a igreja. Assim, assim, ele derrubou todo o casario colonial, porque então vamos derrubar o que é das pessoas pobres, vamos tirar as pessoas pobres da frente. Mas, vamos derrubar as sinagogas porque o Getúlio estava apoiando no começo o nazismo. Vamos, tá, vai derrubando. Mas derrubaram igrejas que tinham obras de Mestre Valentim, assim, derrubaram tudo, bastava fazer uma ilhazinha, sabe? Aí você vê aquela igreja linda, e as pessoas falam, derrubaram. Assim, como alguém tem coragem de passar um trator, derrubar tudo, para ficar um vazio. Porque senão eu não estou derrubando porque eu preciso construir outra coisa. Porque quando antigamente um povo colonizava o outro e você derrubava para construir por cima, né, a sua religião, o seu império, mas a gente vem criando um império de nadas, né? A gente derruba a gente não constrói mais por cima para mostrar que meu Deus é mais importante do que o seu, que o meu rei é mais importante. A gente destrói para fazer uma avenida e não ter nada. Então, a Presidente Vargas, toda vez que eu olho, me dá uma dor, sabe? De você falar assim, tudo isso foi posto abaixo a troco de nada. E aí tem muito a ver com a ligação do porto, porque todo momento que a cidade fala assim, a cidade colonial, de novo, eu não estou defendendo o colonizador, não. Assim, o colonizador também também, o colonizador é um grande absurdo. Mas a partir do momento que você tem essas coisas construídas, aí você vai depois de derrubar isso, ou pelo menos fechar esse acesso, porque a cidade do Rio de Janeiro, a cidade que a gente conhece hoje, e aí estou falando de cidade, porque os povos originários não eram cidades, né? Então, a cidade que a gente conhece, eu tenho uma memória, é uma cidade que nasce na Baía de Guanabara. Ela nasce com os diversos ancoradores, trapiches, portos, nasce virada para o mar, né? Ou melhor, nasce vinda do mar e tudo. A nossa história está nesse mar que leva e traz, leva e traz. E aí, de repente, a Presidente Vargas isola o porto, cria essa barreira. Depois a gente faz a perimetral, que vai criar outra barreira. A perimetral destruiu um mercado gigante que a gente tinha, que depois só sobrou, onde era o restaurante Albamar, né? Sobrou uma pontinha do mercado. De novo, a troco de nada, constrói um pouco mais alto, passa para a esquerda, para a direita, eu não sei. Então, eu acho que isso me incomoda muito, porque é sempre o apagamento, né? E aí eu acho que a forma de contar a história é a forma da gente não esquecer, é a forma também da gente saber quem a gente também saber que cidade é essa, da onde a gente vem. Mas aí é que tá, Dani. Eu volto lá naquela minha pergunta que eu fiz para você há um tempinho. Você faz esse trabalho, eu conheço pessoas que estão preocupadas com isso. Eu acho importante, eu acho fundamental, é isso mesmo. A gente saber e ter a noção da importância, né, do que é e do que foi feito, não permitir que aconteça. Andando, eu estava nesse final de semana com uma colega jornalista, e ela andando ali pelo centro, olha o assunto que veio. Ela falou assim, poxa, eu queria saber isso aqui, esse prédio aqui, tinha que ter alguma coisa, alguma informação. Você acha que a gente ainda chega lá, nesses lugares? Porque eu achei super interessante esse comentário dela, porque eu falei assim, é mesmo. Se a gente, de repente, pudesse botar aqui esqueci o nome agora, o celular, cortar Um QR Code. o QR Code. Poxa, não seria legal? A nossa cidade é triste. Eu acho que o nosso centro, apesar disso tudo que você acabou de falar, e eu assino embaixo, tem ainda alguma coisa ali de história. E por que a gente não fala mais sobre? Eu acho que a gente passa sem ver. É E a gente passa sem ver porque a gente não conhece. isso. Então, eu tive
uma vez uma experiência no Japão que, para mim, traduz o que a gente sente no dia a dia. Que é assim, a gente só vê o que a gente conhece. Então, eu estava no Japão, tinha tanta coisa que eu não tinha a menor ideia. E isso eu gosto, assim, quando eu viajo, eu percebo muito isso. Você está num lugar e você vê um monte de coisa e você não tem a menor ideia do que é uma coisa. Então, você vê um monte de luz, um monte de coisa assim. E conforme você vai conhecendo, você vai percebendo. Então, a gente passa pelo centro do Rio de Janeiro e, por exemplo, as pessoas não percebem que a gente tem o Hermes, que é o deus do comércio, é o deus dos banqueiros. O Hermes está em vários prédios, mas se você nunca foi apresentado ao Hermes, você não vai reparar. Por exemplo, que às vezes ele está com elmo, com as asinhas, outras vezes ele tá representado só pelo caduceu, que é uma espécie de um bastão que tem uma cobra entrelaçada, então você não vai ver mais a carinha, você vai ver o caduceu. Então, o Hermes, a gente pode fazer uma visita para o centro da cidade só procurando o Hermes. E você pode fazer no Rio e em São Paulo. Só que as pessoas não vão procurar o Hermes se elas não forem apresentadas para o Hermes. Fazendo esse livro, foi uma coisa que eu falei no lançamento, que, olha, eu conheço bastante do Rio Colonial, porque é uma coisa que eu gosto, eu pesquiso. Eu tenho que confessar que eu nunca tinha ouvido falar da Ponta do Calabouço. Você já ouviu falar? Não. Eu nunca tinha ouvido também. Assim, a Ponta do Calabouço era uma ponta que depois... hoje uma parte dela está com o Santos Dumont. Mas, para você ter uma ideia, ela partia... ali uma grande parte é onde está o Museu Histórico... o Museu Histórico ali na... E ela ia até onde está o Santos Dumont. Era uma ponta, era chamada de Ponta do Calabouço, porque ela primeiro teve um forte, depois ela teve uma prisão horrorosa, onde os senhores mandavam as pessoas escravizadas para lá. Por isso que ela chama calabouço, porque era prisão do calabouço. Teve outras construções, e uma parte dessas construções foi aproveitado o arsenal pelo Museu Histórico e pela exposição de 22. Então, essa construção que a gente tem hoje ainda é parte da Ponta do Calabouço. Só que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Assim, deve ser uma ignorância minha, mas porque eu escuto muito falar do Monte Castelo e tudo, mas isso eu nunca ouvi falar. E aí tem mil outras coisas que a gente vai procurando, que essas camadas de história que foram se perdendo, né? Então, a própria Avenida Rio Branco, que foi antes a Avenida Central, né? Não sei se as pessoas estão ouvindo, conhecem, mas é um momento que a Avenida Central, quando se derruba o casario colonial, e se derruba para construir uma avenida parecida com a Champs-Élysées, que vai se buscar essa informação lá com Paris, vai se copiar Paris, e é o momento que é a Belle Époque carioca. Então se construiu uma avenida que os prédios tinham que ser aprovados antes esteticamente, porque todos tinham que ser do padrão estético, combinando, era tudo lindo, e não durou, sei lá, 40 anos. Os prédios foram destruídos, e hoje desses prédios todos, quer dizer, resta o Teatro Municipal, resta onde é o IFAM, acho que restam 5 ou 6 só imóveis de mais de 20, 30. Então, mesmo quando a gente constrói um palácio, a gente bota abaixo do palácio, né? Dani, a hora passa rápido, né? Eu queria agora, vamos entrar, como é que nasceu, como é que surgiu a ideia? Eu acho que, pelo que a gente já conversou aqui, você já deu um aperitivo do livro Um Porto para o Mar. O livro nasce com esse desejo de contar sobre a região portuária do Rio de Janeiro, no centro histórico. Nasce com uma questão de o que a gente vai fazer, como a gente vai contar. Eu li vários outros livros sobre o Porto. Um detalhe importante é que a gente fala o Porto, mas nunca foi o Porto. São muitos portos. Então, a gente não está falando de um grande porto construído, né? São vários pequenos ancoradores, grandes, de várias épocas. Nasce desse desejo de contar esse cenário da Baía de Guanabara, como a Baía de Guanabara é a gente, e como a gente depois se traduziu numa cidade. O Rio de Janeiro, às vezes brinco com as pessoas assim, estão em São Paulo e falam, vamos para o balneário, vamos para o Rio de Janeiro. Só que a gente se tornou a praia uma coisa da Zona Sul.
que é maluco, né? Então a praia se tornou Ipanema, Copacabana, Barra, Botafogo. Assim. E a praia antiga, que era o centro, a Baía de Guanabara, dessa outra parte, tudo a gente virou as costas. Mas eram as praias onde todo mundo ia tomar banho. Então, por exemplo, uma coisa legal para mim é que onde tem a igreja de Santa Luzia tinha uma praia, a praia de Santa Luzia, que tinha os campeonatos de remo, tinha a natação, tinha até aquelas casinhas de banho para você trocar de roupa. Isso ali onde hoje, acho que até já destruíram, tinha o posto de gasolina mais recentemente, né? Que era até onde o mar batia. Então, esse desejo de falar sobre a região portuária, assim como agora a gente derrubou a perimetral e a cidade no século XXI ela está se abrindo de novo à vista da Baía. A gente voltou a olhar para a Baía de Guanabara e a ideia o historiador falou para a gente não devia chamar ali da Orla Olímpica, a gente devia chamar dessa volta para o oceano, né? Da gente estar de volta. Então, é esse desejo de contar da cidade a partir daí, dessa vista. O E que, está que foi aberto. mais, o que, que foi mais difícil? E como é que você. Duas perguntas, ó, veio uma aqui, eu já pensei em outra. Como é que você montou, chamou essas pessoas, vamos falar o nome deles aqui junto, que é a Flávia Rocha, o Gil Cardoso, a Mariana Rigoli, tem na revisão de texto a Marcela, o Sol Mendonça. Como é que você foi reunindo essa turma? Você disse que gosta de ter uma galera com você. Como é que você foi pensando nessas pessoas assim? O Gil trabalhou com a gente, ele foi coordenador do Museu do Meio Ambiente. É uma pessoa que tem um olhar diferente do meu e do nosso, porque ele pensou, por exemplo, vamos escrever sobre os pilotos práticos, né? Ele tem um olhar bem diferente do meu. Então, o Gil veio nesse momento de pesquisa e ele propôs esse primeiro roteiro. A Mariana trabalha comigo, é uma pessoa que trabalha no CCBB, escreve muito bem, é uma exímia pesquisadora. Então, o que a gente fazia, Mariana? A Mariana às vezes fazia pesquisa e me dava um texto mais durinho, sabe? Eu falava, agora é sua vez. Aí eu transformava isso. Ela fala assim, vai deixando ele mais gostoso, mais buscando onde está a literatura. E a Flávia Rocha é uma parceira de vida. A gente trabalha junto há mais de 20 anos. Então, a gente já fez muitos projetos colaborativos, né? Então, são pessoas que estão por perto, são pessoas que eu confio no trabalho. E outra coisa também que me chamou a atenção, a gente até falou sobre isso, foi das ilustrações, né? Assim, eu achei muito de quem foi assim, que partiu. Não sei se está dando para a galera ver um pouquinho. Olha, das ilustrações. Como é que surgiu essa ideia da forma com que vocês colocaram que eu achei assim sensacional. Também é uma parceria que já é de mais de 3 ou 4 livros, que é com o Camilo. O Camilo é um doce de pessoa, ele é carioca, ele pesquisa as religiões afrodescendentes. Ele acabou de lançar um livro com Cima falando sobre São Jorge. Opa. Então, eu acho que o Camilo traz essa cultura também, que ele conhece, que ele frequenta. E aí surgiram alguns problemas. O primeiro problema foi como a gente vai começar a contar essa história a partir do século XVI. Se a gente começa a partir do século XVI, a gente diz que essa cidade, que essa terra nasce com colonizador. Então já não era possível fazer isso, e não é o nosso desejo. E eu falei, como a gente conta de antes? E eu falei, também é difícil, porque como os povos originários salvam a memória através dos contos de uma outra maneira, a gente não tem esse registro por eles. E aí, assim, eu pesquisei alguns livros e normalmente era assim, partisse de um mito. E a gente achou que partir de um mito estava um pouco diferente do que a gente tinha feito, do que era o nosso desejo. Então a gente falou, então vamos mostrar que existiam antes, que existia uma vida, existia uma comunidade, assim, existia uma construção de comunidade, que são as aldeias, né? E aí a gente falou, então vamos para a ilustração. Vamos para um lugar que
antes da palavra, né? Então, o Camilo fez 3 ilustrações e depois a gente entra no século XVI e a gente traz, então, depois, alguns momentos, histórias ou dados sobre os povos originários, mas contados a partir dos frades, do que a gente tem de material, né? A gente pesquisou muito num livro que chama O Rio Antes do Rio. Então, foi feita uma pesquisa e a gente, então, definiu-se que a gente ia trabalhar também com os séculos, que outros livros do Porto trabalham com o século, que também deu um norte para a gente, né? Então, dividir por século, porque chegou no momento, assim, o livro tinha que ter 60 páginas, tem um momento que chegou a 106. Então, a gente assim, tem que parar, porque quando a gente começa a gostar, aí a gente quer que chegue a 200 páginas. Mas a divisão por séculos ajudou e ajudou a gente pensar muito em que personagens a gente queria trazer. Então, foi bem difícil, porque, principalmente... Essa seria a minha próxima pergunta, Tá. que você já pegar o gancho aí. Porque você traz Tia Ciata, você traz... como é que foi escolher, pensar esses personagens? No começo a gente ficava assim, quem são os personagens do século XVI? Sei lá, estamos em Tarso de Sá, estamos, sabe? A gente vai para esses personagens, voltamos para os colonizadores, assim, de uma certa maneira, para os grandes assassinos, né? São as pessoas que, assim, como a gente evitar falar desses homens? E também num tempo que não era, assim, eu não sou especialista no Porto, eu conto histórias, né? Então, e aí a gente resolveu, para ter um momento que a gente conta a história de um navio, que chama o Padre Eterno. Também tem todas as coisas, que foi construído com mão de obra de indígenas escravizados, tem todas as questões negativas. Mas pelo menos a gente enaltece um navio e não fala de um navio, conta essa história, que para mim foi muito. Também onde eu fui escolhendo as histórias que para mim eram curiosas. Então, do Padre Eterno, assim, imaginar que nesse momento do Brasil a gente constrói o maior navio do mundo. Isso para mim é bem, assim, foi bem. Cara, a gente aqui naquela época estava fazendo o maior do mundo, não era a França, não era Portugal. Então, o Padre Eterno eu escolhi por isso, porque me impactou. E depois, mais para cá, mais no século XIX, aí foi mais fácil a gente encontrar outras histórias. E aí a gente buscou encontrar essas figuras que são pessoas negras, que são importantes para a nossa história e que talvez que precisam ser contadas. É claro que todo mundo conhece a Tia Seata, não é a gente que está trazendo ela, mas tem que trazer de novo, de novo, de novo. Então a gente trouxe a Tia Seata, a gente trouxe a história do Almirante Negro, do João Cândido, a gente trouxe a história do André Rebouças, que eu também, na minha ignorância, também não conhecia. Passa um túnel Rebouças para ir de volta e de volta, eu não sabia que é uma homenagem a um engenheiro negro que propôs obras, inovações para o porto da cidade. Então, foram tantas essas pessoas que são legais também para serem contadas para os jovens, né? São personagens que precisam estar no nosso vocabulário de hoje, como também o ladrão de sementes, né? Que seria um ladrão de sementes que importância tem alguém que trouxe semente? Porque até hoje é importante, a gente não pensa nisso, né? Uma coisa tão pequena, que não é ouro, né? São sementes, mas é que as pessoas estão roubando da Amazônia, né? Então, ele vai lá nas Ilhas Maurício e traz sementes, e uma dessas sementes é da palmeira, que vai virar a palmeira imperial do Jardim Botânico, né? E cravo e outras coisas. Então, acho que foi uma tentativa. Não, pode. Eu fui essa tentativa de encontrar essas histórias gostosas. O que foi mais difícil, né, quando vocês começaram a pesquisa? O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil sempre é traçar o roteiro. E pior que às vezes a gente começa de um jeito e depois vai fazendo de outro. Também tem isso. Então eu acho que até que o livro a gente se permitiu que ele fosse desigual. Não desigual de pior e melhor, mas desigual de diferente. Então a nossa ideia inicial era que a gente escrevesse um texto e que esse texto, a partir dele, a gente. O Gil que falou isso. Eu quero fazer como se fosse um mapa que vai falando, vai puxando uma coisa. Eu falei, Gil, não adianta puxar coisa no livro, porque você está falando de um mapão. Você está falando da internet. Aí ele falava assim, não, mas a gente chega mais para cá o texto. Eu falei assim, não, o livro tem que onde botar. Não dá.
Então era assim, ele tem a carta do piloto prático, e daí ele vai puxando informações como o mar tenebroso, é, ele vai trazendo essas informações. Essa era a ideia. Depois essa ideia foi se transformando no meio do livro. A gente começou a abrir mais histórias, as histórias estão ligadas, mas a gente não tem mais como se fosse um verbete, sabe? E a gente se permitiu. E eu tenho tentado me permitir esquecer o padrão. Por exemplo, as pessoas me perguntam: ah, é um livro infantil? Porque a capa parece infantil. Eu falo, gente, não, não é um livro infantil com certeza. Eu diria que é um livro para jovens leitores e é um livro para adultos. Só que eu queria ilustrar. Por que, que o livro adulto. Por que, que o table book, que é o livro que fica em cima da mesa, né, de todo mundo, pode ter foto, um monte de coisa, e o livro adulto, que não é o table book, não pode ter desenho? Por que, que a foto torna adulta e o desenho não torna adulto? É, falei, quer saber? Vamos fazer como a gente está com vontade de fazer. Depois, se não se encaixar, né? É um livro infantil, juvenil, dane-se, é um livro que fala sobre o Rio de Janeiro, a partir da região portuária e do centro, com essa vontade que as pessoas, que acho que é um desejo grande também, não, não afastar o leitor. Às vezes eu entrava na galeria no CCBB, antigamente, e falava assim, cara, o texto de parede parece um texto de salto alto. Parece um texto para mostrar assim, eu sei, eu sou sabido, e você não é. Sabe? Tipo, você, visitante da galeria, não vai entender o que eu estou escrevendo aqui, porque você não foi para academia, infelizmente, você não sabe. Eu acho que é o contrário. O museu tem que receber as pessoas com um texto que seja para todo mundo. E fazer para todo mundo não é simples. É muito difícil fazer para todo mundo. Os contos de fadas eram para todo mundo, né? Então eu acho que a busca desse livro, às vezes eu acho que tem lugares que a gente tentou manter um som do português antigo, sabe? Isso às vezes pode tornar um pouquinho mais difícil. A gente está aprendendo. Esse grupo não sabe todas as respostas, mas a gente buscou fazer um livro que aproximasse o leitor, que não fosse difícil. Os textos são curtos, como você falou antes, quando a gente caiu lá, que a gente pode ler em qualquer momento, pode ler, abrir e ler um textinho, ou ler um século e depois voltar. Então você não precisa ler primeiro o século XVI para depois ler o XVII. Você pode fazer o contrário, você pode reparar que no século XVIII tem o mapa da cidade, que no século XVII tem na mesma vista, para ver como a cidade é nos dois lugares. Então eu gostaria que as pessoas brincassem com esse livro, que fosse gostoso para elas, que fosse uma experiência de uma viagem para todos esses tempos que nos trouxeram até aqui, até hoje, sabe? Então acho que é isso. Ele pode ter um desdobramento, Dani? Já dá vontade, né? Olha, né? Você viu aí na hora que vocês se juntaram como é que ficou de montar o roteiro, né? Você acha que ele pode ter um desdobramento? Eu gostaria. Atualmente a gente vem fazendo livros que viram espetáculos, que viram séries. Por exemplo, a gente tem um livro que eu adoro, que eu não falei, que agora está esgotado, a gente vai relançar, que chama Onde Moram os Livros, Bibliotecas do Brasil. Foi um livro que aconteceu uma coisa super curiosa, porque são várias bibliotecas do Brasil, ele está disponível online gratuitamente no Sul, mas a gente trabalhou com a Biblioteca Nacional, com o Real Gabinete, com a Biblioteca com a Mário de Andrade de São Paulo, com a Biblioteca do Amazonas, com uma biblioteca no Sul. E quando a gente fez o livro, assim, ele vendia pouco na livraria, vendeu um momento, depois vendeu. E ele começou a vender loucamente no Real Gabinete Português de Leitura. Então eles começaram a pedir e acabou, a gente não tem mais. Então foi muito legal, porque de alguma maneira o livro encontrou o espaço dele. As pessoas iam lá para o Real Gabinete e queriam ter história. Então eles falavam do Camões, falavam do Real Gabinete, falavam de tudo. E esse livro super se encontrou lá. Então e esse livro virou espetáculo, a gente está voltando com ele agora. A gente vai fazer com o espetáculo no Maranhão, trazendo uma biblioteca no Maranhão. Vamos fazer depois o livro aqui no Rio de novo. E aí eu acho que o Porto dá vontade de falar assim, agora que eu aprendi a fazer esse, eu queria fazer de novo. Sabe, corrigir o que eu acho que pode ser melhorado, acrescentar mais histórias. Então, uma segunda edição revisada, sabe? Olha aí, uma coisa gostosa. Fica a dica. Dani,
rapidinho, você viu. Eu acho que o melhor sinal é que o papo, mesmo com esses contratempos que a gente teve lá no início, nós vencemos ele, né? Fizemos o nosso papo. Eu queria que você falasse, então, assim, teve o lançamento recentemente. Me diz como é que está aí os lançamentos, onde eu encontro. Eu queria que você falasse também do site, que tem tudo, tem os projetos, tem tudo direitinho. Eu queria que você falasse, deixasse aqui para a gente. Não. Então, o livro, assim, se alguém quiser ver o livro amanhã, ele está na Janela, na livraria da Janela, que tem no Jardim Botânico e no Shopping da Gávea. A gente vai distribuir ele também para Travessa, só estamos formalizando hoje, encontrado o livro físico nessas duas redes de livraria. Ele tem uma vantagem que a gente buscou, já que o livro é patrocinado, a gente não leva o livro para a livraria para ganhar dinheiro, não é essa a ideia. A ideia é que a gente tem vocês comprar o livro. E aí ele está custando só R$35, que eu acho que é um preço muito acessível. Então ele pode ser encontrado na Janela e daqui a pouco na Travessa. O nosso perfil, a Saputi está se comunicando bastante. A gente tem um site que se chama Saputi Projetos Culturais, mas que a gente não atualiza há muito tempo, porque o site acaba sendo mais complexo, mas a gente tem trabalhado muito com o Instagram. Então o Instagram comunica bastante. Eu acho que é uma ferramenta que eu preciso aprender mais, a gente precisa aprender mais para estar conversando. A gente está postando muito e conversando pouco. Acho que a gente tem que aprender a conversar mais no Instagram da Saputi, mas tem lá. E a gente tem também o YouTube da Saputi e tem o ISU, que é legal porque, por exemplo, como a gente faz séries animadas, as séries animadas estão no YouTube e também a gente posta no Instagram. E tem todas as publicações para acesso gratuito no ISU, ISU Saputi Projetos Culturais. Assim, dando uma googada fica fácil de achar. Eu vou fazer o seguinte, quando eu for postar o nosso papo, eu estou vendo aqui que o curso das histórias, ele pediu para colocar. Então, no nosso, lá na hora que eu for botar o nosso papo, eu vou botar esses endereços também, tá bom? Que aí fica fácil para todo mundo pesquisar. Eu queria te agradecer, Dani, muito, 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 muito obrigado. É uma delícia conversar com você. Você entra naquele time de pessoas que você quer encontrar para tomar um café, para tomar qualquer coisa, que a gente sabe que o papo vai ser bom, vai ser de aprendizado. Isso é muito legal, essa troca, Dani. Que a gente possa se encontrar em breve para falar de a continuação, do desdobramento, enfim, das novidades. Tá bom, Dani? Muito Quem quiser, tem uma teatralizada no CCBB do Rio, com a Maria Antônia, que é uma atriz que, inclusive, sai na comissão de frente da Portela, e que é uma cantora de musical, ela é incrível. E a Maria Antônia faz uma florista que conta um pouco da história do Rio de Janeiro, no começo do século. Acho que é o começo do século. Ai, meu Deus, agora. Não vou falar que eu vou errar. Mas é uma florista que fala do Rio Antigo. Agora o século fugiu. Então tá lá no CCBB, ela faz pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, tem que dar uma olhada no horário. E queria dizer para vocês que esse livro aqui, ó, essa revista, que é a revista da Exposição da Amazônia, a gente imprimiu 10 mil exemplares para distribuição gratuita. Quem for lá no educativo do CCBB, tem as fotos do Nagakure. E aqui tem essas entrevistas que eu fiz junto com a Helena Yang sobre com as lideranças indígenas. Então vai estar disponível no Estudo. A gente também, físico, pode pegar lá no CCBB, quem quiser. Tem exposição, Dani? Que pegar na sala do educativo no primeiro andar. E a gente está acabando foi para a gráfica agora um caderno sobre patrimônio, que vai falar também sobre a Rua Direita, sobre o prédio que abriga o CCBB. Daqui a uns 20 dias, no máximo ele está disponível, são 20 mil exemplares gratuitos para a gente distribuir também no educativo do CCBB do Rio. Então vai estar tudo lá esperando vocês. Muito, muito, muito obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. De novo, o nosso vai ficar disponível no Instagram, eu vou botar em todas as redes, vai para o YouTube, vai para a sua plataforma de áudio, enfim.
Você vai poder escutar, ver, assistir e compartilhar. E te agradecer mais uma vez, Dani. Muito obrigado. Adorei conversar com você. Vamos encontrar com um café. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.